O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando, pois haverá uma grande calamidade na terra. Irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós continuamos dentro da liturgia da palavra da nossa missa com a proposta das leituras justamente do conteúdo do contexto apocalíptico. O contexto, claro, que nós somos chamados a refletir e não olhar como o fim dos tempos, mas recordando como a mensagem de esperança para principalmente a nossa conversão. E aí nós vemos primeiro o apóstolo João falando sobre a questão da queda da Babilônia, o chamado à conversão, o chamado a voltar-se para Deus, mas nem assim fora capaz. Primeira coisa que a gente deve entender e buscar recordar sempre em nossa vida é que Deus não condena ninguém. Deus não nos condena. Isso nós precisamos ter claro. Deus manifesta a nós a sua misericórdia, Deus manifesta a nós o seu amor, e Deus nos resgatou por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele quer nos salvar. Não existe outra vontade da parte de Deus, senão a nossa salvação. Então, o que nos condena, a bem da verdade, são as nossas atitudes, são os nossos atos. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós acolhemos a palavra de Deus, mas nós vivemos na falsidade desta palavra. Tentamos enganar uns aos outros. Somos cristãos, vivemos aquilo que nos pede o Senhor, mas a bem da verdade estamos bem distantes daquilo que nos pede o Senhor. A condição para a salvação é viver a radicalidade do Evangelho. É cumprir aquilo que pede o Senhor. Se eu sou cristão, devo viver como cristão. Eu não posso ser um cristão faz de conta, ou um cristão agora aqui, daqui a pouquinho eu escorrego, vou para o outro lado e assim por diante. Porque se o Senhor foi enviado ao mundo para nos salvar, e a condição para a salvação é acolher a sua palavra, o seu projeto, então basta nós seguirmos justamente aquilo que nos pede o Senhor. Por isso que o grande apelo do Apocalipse, ou da literatura apocalíptica dentro das Sagradas Escrituras, não é outro senão justamente a nossa conversão.
Vamos começar lá do finzinho do Evangelho. O que diz Jesus depois de apontar todas aquelas situações? Quando isso acontecer, agora é a hora de vocês levantarem a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima, está para acontecer. E por que Jesus diz isso? Porque aquele que vive a fé e a fidelidade da fé, esse então vai ver todas essas coisas acontecer, mas em absolutamente nada será atingido, porque permaneceu fiel a esse Deus, cumpriu os seus mandamentos, acolheu a sua palavra em seu coração. Quem vai temer e vai desmaiar, como diz o próprio Cristo, diante de tudo isso, são aqueles que se tornaram infiéis ao Senhor, que não acolheram a palavra, que seguiram as suas próprias vontades, não cumpriram aquilo que pedia o Senhor através dos seus mandamentos. Então é claro, estes não terão parte no reino de Deus, e não terão não porque o Senhor não quer dar, porque o próprio Deus quer dar o reino para todos, mas a salvação, ao mesmo tempo que ela é para todos nós, que é um projeto como povo de Deus, mas também cada um de nós passa pela condição pessoal da salvação. Por isso eu preciso acolher a palavra, por isso eu preciso permanecer fiel, por isso eu preciso seguir aquilo que me pede o Senhor, para que justamente no dia, ou no fim dos tempos, quando ver todas as coisas acontecer, como disse Jesus no Evangelho, eu não tenha medo, mas pelo contrário, estarei preparado para isso, porque tudo é uma questão de preparação ou de conversão diária à nossa vida. Outra condição, a partir do momento que eu me torno fiel, a partir do momento que eu busco realmente vivenciar aquilo que me pede o Senhor, cumprir os seus mandamentos, então eu também estou no meio de pessoas que são incrédulas, ou como diz a palavra de Deus, que são pagãs, que não vivem a palavra de Deus. A minha condição qual é? Por ser liberto de toda a escravidão, de todo o mal e de todas as coisas do mundo, é justamente levar esta mesma palavra para essas pessoas, para que elas também possam participar da salvação, para que elas também possam conhecer a palavra de Deus, para que elas possam se libertar de tudo aquilo que as escraviza, que as impede de enxergar o Cristo, que as impede realmente de acolher a salvação que vem de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós que realmente vivemos a fé, pode vir os fins dos tempos, pode vir o que for. É claro que tudo isso tem-se também a questão da linguagem figurada, porque no tempo de Jesus e até mesmo antes, se usava muito a questão das catástrofes naturais, como acontece em nossos dias. Como acontece, mas nós devemos estar preparados, porque de fato nós não sabemos nem dia nem hora, nada, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser há 1000 anos, nós não sabemos, mas a condição para nós é uma só, é de justamente viver a fidelidade da fé. Nós precisamos olhar vez ou outra para dentro de nós e vermos quais são as nossas escravidões, no que nós estamos sendo escravos, porque o Senhor já nos libertou. Então, é caminhar nessa liberdade de filhos de Deus, que embora tenha tudo às mãos, sabe que nem tudo convém. É como diz o apóstolo Paulo, tudo é permitido, no entanto, nem tudo convém ao cristão buscar ou realizar, porque nós vamos caminhar, como dito, segundo aquilo que nos pede o Senhor, segundo aquilo que nos pede a sua palavra. Vamos caminhar como pessoas libertas, primeiro da escravidão da morte, depois da escravidão do pecado e de todas aquelas que nos impedem realmente viver segundo os ensinamentos de Cristo. E aí nos tornamos luz para iluminar este mundo que está envolvido em trevas, pessoas envolvidas em trevas, para que elas também possam conhecer essa luz que é o próprio Cristo Jesus. Então,
vale recordar que para aquele que vive a fé, este não teme o fim dos tempos. Não teme, porque ele está preparado. Ele caminha segundo o que pede o Senhor Jesus. Então, não haverá desespero, não haverá desmaio, não haverá pavor, não haverá absolutamente nada. Porque estará com o coração e com a vida, os dois ali preparados para acolher aquele que vem, segundo o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e glória. Recordando justamente aquilo que diz o profeta Daniel. Aquele que vem, o Filho do Homem, para libertar o seu povo de toda a escravidão. Então, caros irmãos e irmãs, não tenhamos medo, né? Não tenhamos medo. Primeiro, dos textos apocalípticos das Sagradas Escrituras, mas que eles sejam para nós textos ainda mais de esperança, de fé, que seja palavras do Senhor que nos motive a caminhar na fidelidade e que realmente sempre, ao caminhar cada dia nesse mundo, nós possamos nos preparar para que justamente quando o Filho do Homem ou o Senhor Jesus voltar, todos nós estejamos preparados para isso. Amém?